Uma boa tarde aos prezados irmãos do Lar de Fabiano de Cristo. Que seja um momento de reflexão e de muita paz para todos os corações. A mensagem de hoje nos diz: não separe o homem o que Deus ajuntou. Jesus, no Evangelho de Mateus, no parágrafo 19, no versículo 6. Quando Jesus disse: não separe o homem o que Deus ajuntou, essas palavras se devem entender com referência à união, segundo a lei imutável de Deus e não segundo a lei imutável dos homens. Aspiras à convivência dos espíritos de eleição, com os quais te harmonizas agora. No entanto, trazes ainda na vida social e doméstica o vínculo das uniões menos agradáveis, que te compele a enfrentar impulsos e a sufocar os mais belos sonhos. Não violentes, contudo, a lei que te preceitua semelhantes deveres. Arrastamos do passado ao presente os débitos que as circunstâncias de hoje nos constrangem a revisar. O esposo arbitrário e rude, que te pede heroísmo constante, é o mesmo homem de outras existências, de cuja lealdade escarnecestes, acentuando-lhe afeição agressiva e cruel. Os filhinhos doentes que te desfalecem nos braços, cancerosos ou insanos, idiotizados ou paralíticos, são almas confiantes e ingênuas de anteriores experiências terrestres, que impelistes friamente às pavorosas quedas morais. A companheira intransigente e obsidiada a envolver-te em farpas magnéticas de ciúme não é outra senão a jovem que outrora embaíste com falsos juramentos de amor, enredando-lhes os pés em degradação e loucura. Os pais e chefes tirânicos, sempre dispostos a te ferirem o coração, revelam a presença daqueles que foram filhos em outras épocas, no quais plantaste o espinheiral do despotismo e do orgulho, hoje contigo, para que lhes removes o sentimento ao preço de bondade e perdão sem limites. Espíritos enfermos que somos, passamos pelo educandário da reencarnação, qual se o mundo, transfigurado em sábio anestesista, nos retivesse no lar, para que o tempo, a feição de professor devotado de prova em prova, efetue a cirurgia das lesões psíquicas de egoísmo e vaidade, viciação e intolerância que nos comprometem a alma. À frente, pois, das uniões menos simpáticas, saibamos suportá-la de ânimo firme. Divórcio, retirada, rejeição e demissão, às vezes, constituem medidas justificáveis nas convenções humanas, mas quase sempre não passam de moratórias para resgate em condições mais difíceis com juros de escorchar. Ouçamos o íntimo de nós mesmos, porquanto a consciência se nos aflige na expectativa de afastar-nos da obrigação perante alguém de que a vida nos dá o sinal de que permanece. Prezados irmãos, a mensagem ainda é do tempo de Moisés, em que falava de um Deus que punia, de um Deus rigoroso, de um Deus que não perdoava. Hoje sabemos que o Deus amoroso, misericordioso e caritativo olha para seus filhos ainda a caminho da evolução com tolerância, com bondade e com muita luz espiritual. Portanto, ao compreenderes a mensagem de hoje, deve ser dita que devemos fazer de tudo para poder manter os compromissos assumidos, principalmente aqueles que trazem filhos para serem naturalmente responsabilizados. Então, nesse momento, a paternidade responsável é fundamental. Não é possível simplesmente nos isolarmos e nos esquecermos dos compromissos assumidos quando se trata de processos reencarnatórios. Cuidar, zelar e educar seus filhos é, na verdade, uma obrigação espiritual extraordinária. Quanto à vivência entre os laços da carne, que muitas vezes não são possíveis de serem mantidos, é bem diferente daquilo que se denomina, e Jesus falou muito bem, na parentela espiritual. Ou seja, aqueles espíritos que se comprometem em uniões, não só em laços físicos, mas acima de tudo em grandes projetos espirituais, cujo objetivo principal é o bem. Então, não nos perquemos apenas na colocação das palavras,
mas sim entendendo que hoje, quando reencarnamos, escolhemos, na maior parte das vezes, aqueles que são mais conscientes das provas, sabedores de que, muitas vezes, precisaremos trafegar sozinho, continuando a obra, respondendo pelas obrigações, mas nunca deixando de compreender que o bem é, acima de tudo, o maior de todos os tesouros. Portanto, é verdade que as provas que representam processos kármicos resgatadores são imprescindíveis para a evolução do espírito, mas compreendamos que, ao invés também de nos punirmos, porque o Deus não é punitivo, o Deus apenas quer que reconheçamos as nossas falhas e que reconstruamos, através de uma transformação moral e ética, os nossos espíritos para vivermos em mundos melhores, como este de regeneração que está prestes já a acontecer. Portanto, querido irmão, tu que vieste a esta casa para viver nesse momento o alimento indispensável à alma, compreenda que, assim como ele sugeriu que precisamos perdoar os nossos irmãos, é indispensável também que possamos aliviar as culpas dos nossos espíritos, perdoando-nos também. Ninguém poderá ir adiante se não se auto-perdoar. Necessário, portanto, compreender as palavras ditas por Jesus naquela época, que as mensagens eram alegóricas, e principalmente as mensagens de Moisés, porque Moisés simplesmente era muito tempo antes da chegada do Cristo Jesus. Estamos falando de 500 anos antes do Cristo. Tenhamos a fé, tenhamos a resiliência, mas tenhamos também a compreensão, que faz do entendimento das palavras um trampolim para que os nossos espíritos possam prosseguir na direção e no caminho da luz. Uma tarde de muita paz e de muita luz.